Bem-vindos ao Clube de Leitura Espaço Civile, legado e in memoriam de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Esse projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, edital número 25 de 2022, de incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Academia Jovem de Campos do Jordão, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional São Paulo e da Panambi Literatura. O encontro de hoje, nós teremos 3 temas diferentes. O primeiro é Grandes Poetas e Seus Espelhos, com Márcia Etelli Coelho, médica, escritora, diretora da Sobrame São Paulo, Sociedade de Médicos e Escritores, e membro de diversas academias de letras brasileiras. Percorrendo Caminhos do Luto, com Lígia Civile, atriz, psicóloga e psicodramatista, e Rafaela Bortoleto, atriz e produtora audiovisual. Lígia e Rafaela são fundadoras da Companhia Esquecida, que resgata dramaturgas brasileiras do século XIX e XX, apagadas pela história. E o último tema é Poesia e Música, com Andrea Kaiser, cantora formada em ópera performance em Viena, mestre em musicologia pela USP, professora de canto na Escola Municipal de Música de São Paulo e na Escola Eco Teatral. Vamos para dentro? Vamos lá! Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre alguns poetas famosos que me inspiraram para que eu escrevesse 2 livros. Um livro chamado No Instante em que Li Estrelas, que contém 73 poemas inspirados na obra de escritores brasileiros. E o livro Em Terras Distantes Li Estrelas, onde eu publiquei 81 poemas inspirados em poetas estrangeiros. Eu escolhi 3 escritores de cada livro para falar um pouco sobre eles e depois ler o poema que eu escrevi, ressaltando que eu escrevi utilizando alguns temas do poeta homenageado, mas conservando o meu estilo literário e não copiando o estilo do poeta. E eu vou começar com João Cabral de Melo Neto, diplomata, premiado, poeta, e a sua obra se caracteriza pelo rigor estético. Ele ocupou a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro brasileiro a receber o prêmio Camões e o único brasileiro que conquistou o prêmio Neustadt, tido como Nobel americano. Ele faleceu em 1999, quando ele era um forte candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Suas principais obras foram Pedra do Sono, Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra, O Cão Sem Plumas, O Engenheiro. E o poema que eu escrevi, inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, vou ler para vocês, e eu intitulei O Sono do Poeta. O poeta dormia na pedra do sono. A noite tecia o nascer da manhã. Alguns mesmos temas, em pleno alvoroço, feriam, qual faca, sua mente pagã. Mordiam, qual cão de rua sem dono, tornando seus textos dispersos em vão. A pedra ensinava o penhor das palavras. Até as agrestes têm lá seu valor. Se são severinas, encontram morada. Se apenas ferinas, realçam rancor. Palavras de choro, de dor, mal amadas, palavras de riso, mensagens de amor. O poeta sonhava, desejos confessos, que diante de si um museu se erguia. Palavras bailavam, formando 1000 versos, de certo, mais lindos jamais se ouviria. Mas cada poema constrói uma peça. Engenheiro Dom,
o dom de reescrever. O tempo, porém, não tem pressa, e na pedra o poeta ainda dorme, sonhando outra vez. O próximo poeta, uma poetisa, Cecília Meirelles, que é a patronesse da cadeira que ocupo na Academia Cristã de Letras. Ela foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. E, além de poemas, ela escreveu prosas poéticas e forneceu uma importante contribuição literária na educação infantil, inclusive criando a primeira biblioteca pública do Rio de Janeiro. Das suas obras, a gente pode destacar O Romanceiro da Inconfidência, Viagem, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, Vagamúsica, Mar Absoluto, Ou Isto ou Aquilo, A Festa das Letras, Janela Mágica, O Instante Existe. E eu escrevi, então, um poema, intitulei Palavras e Sonhos. Por uma janela mágica voam palavras e sonhos, buscam numa nuvem plácida dias mais risonhos. No tempo que fere e seca as ilusões deste mundo, as letras estão em festa, mar absoluto. E eu, que não tinha motivos para cantar no campo à tarde, encontro rima nos livros, vaga música, viagem. Nesse instante existe o sim, que reinventa minha vida. Meu sorriso escolhe assim confidências, luz e trilha. Imito as fases da lua. Ora deixo, ora insisto. E a procura continua. Muito disto, muito aquilo. Palavras e sonhos voam pela fresta da janela. Mil bênçãos de amor ressoam. Ser poeta, quem me dera. O terceiro poeta escolhido do meu livro, No Instante em que Li Estrelas, é Cassiano Ricardo. Ele nasceu em São José dos Campos, onde justamente se localiza a sede do Espaço Civil. O Cassiano Ricardo foi um premiado poeta, jornalista, ensaísta, um dos maiores representantes do modernismo de tendências nacionalistas. Ele foi membro tanto da Academia Paulista de Letras como da Academia Brasileira de Letras. Ganhou o Prêmio Juca Pato, em 1965, e o Prêmio Nacional de Literatura, em 1972. E ele escreveu Dentro da Noite, A Flauta de Pan, Martim Sererê, Deixe Estar, Jacaré Marcha para o Oeste, O Sangue das Horas, A Difícil Manhã, que inclusive ganhou Jabuti em 1961. E eu escrevi, então, um poema inspirado na obra do Cassiano Ricardo, que eu intitulei Incessante Procura. Dentro da noite, uma face perdida estanca o sangue da espera das horas. Meus olhos verdes, sem trégua ou mentira, sonham contigo, que tanto demora. Te procurei em distantes paragens, no mar, no cais, na montanha segura, no jardim do oeste e até nas paisagens verde-amarelas da minha ternura. Dia após outro, sou sobrevivente, tal qual medusa entre a água e o fogo. No arranha-céu, o meu choro é silente, mas logo volto à procura de novo. Muitos caminhos permeiam meu sonho. Basta somente encontrar os mais certos, pois minha vida é apenas o voo de ricas rimas buscando seus versos. Eu lancei o livro No Instante em que Li Estrelas em 2019 e o pessoal gostou muito. E alguns amigos me deram a ideia, por que não escrever poemas inspirados em poetas estrangeiros?
De início eu fiquei relutante, porque, na verdade, eu não conhecia profundamente a obra da poesia internacional. Mas, aos poucos, eu fui assimilando a ideia, aceitei o desafio, pesquisei bastante, li muitos poemas, e foi, assim, um processo difícil, mas muito prazeroso. E aí eu escolhi 81 poetas estrangeiros que me inspiraram, e eu pude lançar em 2021 o livro Em Terras Distantes, Li Estrelas. E também vou falar, então, sobre 3 desses poetas. Não poderia faltar Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa. Ela se destacou pelos sonetos de elevado teor afetivo, enfatizando o desencanto, a solidão e a busca por um grande amor. Na realidade, ela sofria uma forte depressão. Numa época, isso no começo do século XX, em que não se entendia essa doença e não havia tratamento. E ela, infelizmente, se suicidou no próprio dia do seu aniversário, de 36 anos, muito jovem, no dia 8 de dezembro. E as suas principais obras são o Livro de Mágoas, Charneca em Flor, Soror Saudade, As Máscaras do Destino, Eu Não Sou Ninguém. E eu escrevi, então, um poema inspirado na obra da Flor Bela Espanca, e intitulei Sempre a Sonhar. De tanto sonhar, ando esquecida, espero um amor que nunca vem. Em desejos vãos, a alma perdida, aos olhos dele eu não sou ninguém. Nos versos que faço, sou saudade, sorrisos que pedem atenção, ou lágrima oculta sem verdade, em linhas esparsas, ilusão. No conto de fada sou eleita, um sonho de amor que a noite tece, liberta-se a flor, quase perfeita, noturno mistério que envaidece. De magia em magia escrevo cartas, de mágoa em mágoa o que restou? Destino com máscaras rasgadas, cantigas que o vento dispersou. Eu falo de tudo e não sou nada. Na rubra hora deixo a alma sangrar. Me lembro dos sonhos, contos, fadas, eu só me esqueci de me encontrar. Próximo poeta, que eu gosto muito, Vladimir Mayakovsky. É conhecido como poeta da Revolução Russa. Ele escreveu vários poemas para a declamação pública, falando sobre o inconformismo diante da opressão. Ele era revolucionário, mas não para ser do contra, simplesmente, mas sim porque ele acreditava que poderia mudar o mundo. Ele faleceu por um suicídio, que até hoje é muito questionado, se ele realmente se enforcou, mas a sua obra e suas ideias sobreviveram. Dos principais livros, O Percevejo, Sobre Isto, Poemas e Mistério Bufo. E eu escrevi, então, inspirado no Mayakovsky, Redenção. O trem corria para o futuro, sem nunca deixar ao destino. As paixões não o seguiam, desprezadas pela distância. Não mais se ouviam vozes, abafadas pelo medo. Ninguém sequer sonhava. Eram tantos percevejos. As pétalas das margaridas prenunciavam um mal me quer. A fumaça consumiu o ar. Difícil enxergar as estrelas. Tristeza. Precisávamos tanto vê-las. O trem corria sobre os trilhos, torcendo para não ser em vão. E eu, um simples poeta, aprendia a bordar sorrisos, clareando o mistério das rimas que falsas promoviam dor. Proclamava assim pelas praças a esperança serena e infinda
de talvez, quem sabe, um dia ver surgir nobre estrela para guiar a terra inteira e ressuscitar o amor. E a terceira e última poetisa que eu vou falar hoje é Elizabeth Barrett. Ela foi uma poetisa que se destacou na época vitoriana, da primeira metade do século XIX, e é considerada a autora dos mais belos poemas de amor da língua inglesa, escrita por uma mulher. Ela tem uma história pessoal muito interessante. Ela era de família rica, mas com um pai muito possessivo e ciumento, que proibiu todos os seus 12 filhos de se casarem com a ameaça de serem deserdados. Então, a Elizabeth teve uma vida reservada, mais confinada na casa, mas o pai ofereceu a ela uma educação primorosa, com professores particulares. Ela aprendeu muitas línguas, fez muitas traduções, inclusive depois de livros famosos, e desde cedo ela já escrevia poemas. E um livro de poemas que ela publicou agradou muito e encantou um poeta famoso na época, que era o Robert Browning. E o Robert escreveu uma carta para ela elogiando. Então, eles começaram a se corresponder, se encontraram, começaram a namorar escondido. O pai continuava contra o casamento. Então, eles fugiram, se casaram e se mudaram para a Itália. O interessante é que a Elizabeth Barrett tinha uma doença pulmonar crônica muito severa e um problema também muito sério na coluna, que com a nova vida lá na Itália, em Florença, apresentou uma acentuada melhora, comprovando o poder do amor. E o poema que eu escrevi fala justamente do amor. Eu intitulei O Despertar do Amor. O amor despertou-me de um longo adágio, um louco naufrágio, rompendo as correntes que havia em mim, com rosa e jasmim. Criou um soneto de intensa beleza, sutil fortaleza, com várias vertentes para a mesma história, escassa memória. Em pleno deserto, teceu um novelo, constante desvelo, tornando os desejos fiéis orações, cantando bordões. A ele ofertei o melhor dos meus dias, nem sempre alegrias. Com ele eu me vi, ao pensar no futuro, num porto seguro. Com fôlego e encantos, romance e quimera, brindei primavera, que nas profundezas fez a alma sorrir, nas curvas do rio. No amor pelo amor, abracei cada aurora, sublime vanglória, com toda a esperança que há no talvez, presente de Deus. Então, esse é um painel dos meus 2 livros, e quem se interessar para saber mais sobre os poetas e sobre os poemas que eu escrevi, pode enviar uma mensagem para o meu Instagram ou Facebook, ou ainda acessar o site da editora Cortese. Um diferencial desses meus livros é que eles contêm, na página par, um pouco da obra do poeta escolhido. E na página ímpar, o poema escrito por mim, baseado nessa obra do poeta. E eu publiquei esse livro não só para que as pessoas pudessem ler os meus poemas, mas também para estimular que elas lessem os poemas dos poetas homenageados, que às vezes a gente não conhece, mas tem uma obra literária lindíssima. E o que eu percebi na minha pesquisa é que a maioria dos poetas teve uma vida difícil, com muitas limitações, até mesmo com sofrimento devido às questões sociais e também, logicamente, à própria sensibilidade. Muitos desses poetas foram porta-voz de uma época e, por isso, sofreram muitas perseguições políticas. Alguns tiveram doenças sérias, encarando a possibilidade de morte precoce. Morte é o tema da nossa próxima apresentação.
É um tema delicado, porque a finitude geralmente é encarada como dolorida, mas ela é necessária para o ciclo da vida. E com o tempo e com o amadurecimento, a gente acaba percebendo que algumas coisas sempre permanecem. Permanece o amor, permanece o encanto das poesias, das obras de uma forma geral. Então, para completar essa apresentação desse encontro, eu encerro aqui a minha apresentação, mas convido a Lígia Civili e a Rafaela Bortoleto, que vão falar Percorrendo Caminhos do Luto, com a leitura de Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Nós criamos essa apresentação fazendo uma costura, pois assim estamos compreendendo o processo de luto. É uma história contada repetidas vezes, mas nunca da mesma forma. Retalhada, reintegrada e não sem o espetar de agulhas. Contaremos a vocês e a nós mesmas para que desejemos continuar a viver. Leremos trechos dos tesouros que Bartolomeu Campos de Queiroz e Hilda Hilst nos deixaram e que nos ajudam a traduzir nossos complicados sentimentos em palavras. E este barulhinho que vocês estão escutando é uma gostosa chuva que veio compor a nossa apresentação. Contamos aqui com trechos de Vermelho Amargo, o último livro de Bartolomeu Campos de Queiroz publicado em vida. Foi lançado em 2011, um ano antes do seu falecimento, aos 68 anos de idade. E também de A Obscena Senhora D, lançado em 1981, quando Hilda Hilst tinha 51 anos. Vermelho Amargo é uma prosa poética, através da qual o autor mergulha nas suas memórias da infância, no luto com a partida da mãe e na confusão de sentimentos para adaptar-se à presença de sua madrasta. A Obscena Senhora D nos apresenta a personagem fictícia Ilé, que com 60 anos lida com diversos lutos, ao passo que ela própria se aproxima do seu momento de partida. O psicanalista Erik Erikson descreveu este período da vida como um momento no qual há uma crise evidente. De um lado, a possibilidade de integrarmos as experiências que tivemos com esperança, e de outro, o desespero diante do que não foi vivido ou realizado. Ao final de nossa leitura, propomos a vocês a reflexão. Como as palavras destes autores, narrando as dores, as fissuras e as transformações de um ser humano num processo de luto, nos atravessam? Capítulo 1. A primeira morte é o nascimento. Há que experimentar o prazer, para só depois bem suportar a dor. Nascer é afastar-se em lágrimas do paraíso, é condenar-se à liberdade. Dói, dói muito, dói pelo corpo inteiro. Principia nas unhas, passa pelos cabelos, contagia os ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele. Nada fica sem dor. Também os olhos, que só armazenam as imagens do que já fora, doem. A dor vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã, só se salga a carne morta. Vim ao mundo molhado pelo desenlace. A dor do parto é também de quem nasce. Todo parto decreta um pesaroso abandono. Impossível para uma criança viver a lucidez da ferida que se abre ao nascer, e não há bálsamo capaz de cicatrizá-la a vida fora. Nascer é abrir-se em feridas. Neste trecho, o Bartolomeu fala de uma das experiências mais contraditórias do ser humano, o nascimento. Somos abandonados quando deixamos o útero materno? Ou nós que abandonamos aquela mãe? Somos desamparados ou nos autodesamparamos para enfim começar a viver? E então,
Hilda nos lembra que o desamparo nos acontece também em outros tempos, sem qualquer pedido de licença ou autorização. O que é derrelição, Eude? Vem, vamos procurar juntos. Derrelição. Aqui está. Do latim derelictione. Abandono. É isso. Desamparo. Abandono. Por quê? Porque hoje li essa palavra e fiquei triste. Triste? Mesmo não sabendo o que queria dizer? Derrelição. Não parece triste. Talvez porque as duas primeiras sílabas lembrem derrota. E lição é sempre muito chato. Não é triste. É até bonita. Desamparo. Abandono. Assim é que nos deixaste. Capítulo 2. São respostas ou são perguntas que nomeiam as angústias? Como é o tempo, Eude, no buraco onde te encontras morto? Dar sentido é dar posse aos predicados. Como vive o tempo aí? Escuro e de repente centelhas de cores? Como é o tempo do inchado, do verme, do asqueroso? Trabalho incessante este de nomear as coisas. O que é asqueroso? Como é o tempo no úmido do fosso? Chamar pelo nome o visível e o invisível é respirar consciência. Pergunto ao menino louco. Estás aí com Eude? Dar nome ao real que mora escondido na fantasia é clarear o obscuro. Morte, asqueroso, inchado, vermes, fosso fazem parte de ti? Eu ensaiava ler as perguntas que preenchiam o azul vazio do céu e os pássaros virgulavam. Descobri ser uma língua estrangeira a voz dos pássaros e embaraçava-me. Então, subvertia respostas para tapear meu desconsolo. Não ter respostas é confirmar-se ausente. Viver exige perguntas e eu, mudo, não sabia responder. O texto anterior intercala trechos dos 2 livros citados. O caos é proposital, diz respeito justamente à fase do luto em que buscamos nomear o inominável, na tentativa de aliviar as nossas dores. Capítulo 3. A perda da presença e dos presentes. Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório, uma estação com indecifrável plataforma, onde espreitávamos um cargueiro para ignorar o destino. Não se desata com delicadeza o nó que nos amarra à mãe. Impossível adivinhar ao certo a direção do nosso bilhete de partida. Sem poder recuar, os trilhos corriam exatos diante de nossos corações imprecisos. Os cômodos sombrios da casa, antes bem-aventurança primavera, abrigavam passageiros sem linha do horizonte. Se fora o lugar da mãe, hoje ventilava obstinado exílio. O amor peregrinou em meu corpo vida dentro. Se tudo era nada, a lembrança acordava mais. O amor se fez sempre o rosto do meu depois. Ao saudade, ao me afrontar, mais eu desfazia dos amanhãs. E se a carne reclamava, eu salgava a sua dor com os sonhos da memória. Sua ausência ocupou os labirintos por onde eu me procurava e me perdia em meus próprios traços. Mesmo em vão, jamais interditei os prenúncios do meu amor. Neste trecho, Bartolomeu traz a dor da ausência e a consequente desorientação de um sujeito que fica sem saber se vai para o norte, leste, oeste ou sul. Perder algo é também perder-se. Contudo, mesmo sem saber para qual direção ir, o sujeito ainda preserva o combustível para a viagem, o amor. Capítulo 4. A memória dos presentes
e a presença na ausência. É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem no canto da memória que a memória chega a esquecer-se deles. E a palavra, basta uma só palavra, é flecha para sangrar o abstrato morto. Há, contudo, dores que a palavra não esgota ao dizê-las. Quando se ama, em cada dia o morto nasce mais. Em tudo sua ausência estava presente. Sobre a fruteira da mesa da sala de jantar, na janela em que se debruçava nas tardes, na gota de água que pingava da torneira, no anil que clareava os lençóis, ela se anunciava. No silêncio obrigatório para bem escutar os pássaros, ela se emanava. Para alimentar a saudade do meu primeiro amor, comia retratos, rezava sem fé, mastigava a hóstia, subtraía-me, entregava-me as amoras e seus aromas. Não havia mundo lá fora, só amor dentro e fora de mim. Virei dois, como a mulher de duas almas que visitava a minha rua. Faltavam-me rédeas para frear o meu amor. Ele me roubava para o fundo do quintal, afogava-me nos rios, transportava-me para os pastos, subia-me nos galhos das árvores, mesmo sem fruto para colher. Eu amava, ou melhor, por inteiro, eu só era amor. Tranquei minha boca, não por falta da palavra. A felicidade abraçava-me, embaraçava-se em meu corpo, salgava-me com o sal de sua saliva. A felicidade se escondia no porão da casa, e cabia a mim visitá-la. Exige-se longo tempo e paciência para enterrar uma ausência. Aquele que se foi ocupa todos os vazios. Como água, também a ausência não permite o vácuo. Ela se instala mesmo entre as pausas das palavras. Na morte, a ausência ganha mais presença. É substantivo e concreto tudo aquilo que permanece. Daí os mortos passearem entre nós. Jamais imaginei seu espírito transfigurado em fruto. Enquanto lembramos, tudo é possível. Esta frase de um escritor judeu sobrevivente de um campo de concentração parece se conectar tão bem com os trechos que escolhemos do Vermelho Amargo. A implacável vontade de lembrar da pessoa para que ela continue viva. Então, escolhemos um pequeno trecho da Senhora D que coloca em dúvida essa simbiose, ou essa quase obsessão pela memória da pessoa morta. Ilé, nada de mim é extensão em ti. Não fizemos um acordo? Nem sei de mim. Como posso ser extensão no outro? Capítulo 5. O reconhecimento de um eu sem um outro. Não sou o do espelho. Certa estranheza me incomoda. O desconforto solicita-me liquidar o imóvel. Sempre sou um outro morando em mim. Vivo em uma casa geminada. Intruso, pareço inquilino em vias de despejo. Não abro janelas ou destranco portas. Mantenho as luzes apagadas sem anunciar-me aos vizinhos. Pelas frestas, presinto sussurros. Meu espelho não me reflete. Não identifico se há excesso ou escassez de luares. Ignoro a fronteira entre lucidez e loucura. Quem foi Ilê, se nunca foi um nome? Ilê doença, obsessão, tocar as unhas desse que nunca se nomeia, colocar a língua e a palavra no coração. Toma meu coração, meu nojo extremado também. Vomita-me, anseios, estupores, labiosidades vaidosas. Toma os meus 60.
60 anos vulgares e um único aspirar, suspenso. Aspirei vilas, cidades, nomes, conheci um rosto sem face, um homem sem umbigo, um animal que falava e os olhos mordiam, uma criança que deu 2 passos e contornou o mundo, um velho que esquadrinhou o mundo, mas quando voltou a casa, viu que não havia saído do primeiro degrau de sua escada. Vi alguém privado de sentimentos, nulo, sozinho. O primeiro trecho é de Bartolomeu e o segundo de Hilda, e em ambos percebemos que com a perda de algo, perde-se também uma identidade. Não sabemos mais quem somos sem o olhar de um outro que nos reconhece. O que é um filho sem o seu contrapapel? Uma mãe? O que é uma esposa sem um esposo? Capítulo 6. A culpa é como uma lama que não sai. Ser feliz era estar em pecado. Eu me culpava e negociava o fingimento de estar infeliz. Caminhar por o pecado demandava muitas pernas. Mentir-me em tristeza preservava a felicidade que me assaltara. Eu suspeitava. Onde há culpa, há desejo. Bartolomeu nos lembra. A criança sem a mãe vai descobrindo outros mundos, outros prazeres, outros sentidos para existir, mas não sem se sentir culpada por não estar triste diariamente pela ausência. Parece que o menino do livro nos olha e segura um riso, o qual ele não sabe se pode dar, e então chora. Capítulo 7. Os cuidados paliativos. Engoli o corpo de Deus a cada mês. Não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres. Engoli o corpo de Deus como quem sabe que engole o mais, o todo, o incomensurável. Por não acreditar na finitude, me perdia no absoluto infinito. Morte, tudo natural. Tudo é muito natural. Morrer faz parte da vida, mocinha. Que bobagem. Nestes trechos percebemos a busca pela espiritualidade e pelos clichês para lidar com a dor da perda. Quando nos faltam palavras, a gente empresta de outros. Por que não? Empresta dos deuses, dos vizinhos, dos textos de redes sociais. Capítulo 8. Capítulo final. Mas qual é o final de um luto? Para poder morrer, guardo insultos e agulhas entre as sedas do luto. Para poder morrer, desarmo as armadilhas, me estendo entre as paredes derruídas. Para poder morrer, visto as cambraias e apacento os olhos para novas vidas. Para poder morrer apetecida, me cubro de promessas da memória, porque assim é preciso para que tu vivas. Respiro e persigo uma luz de outras vidas, e ainda que as janelas se fechem, meu Pai, é certo que amanhece. Desanuviou em mim a ideia de que as coisas existiam alheias ao meu desejo. Viver exigia legendar o mundo. A vida foi isso, de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca compreender. Chegamos a um final, mas não como se tivéssemos chegado ao topo de uma escada. Com Bartolomeu e Hilda, pensamos que o luto não é exatamente uma evolução, não é exatamente algo linear, não é exatamente uma superação, mas há algo que nos faz persistir quando passamos por ele, ou quando ele passa por nós. Nós fizemos um vídeo, eu e a Lígia, onde a gente experimentou o luto no nosso corpo. Agora a gente vai transmitir ele para vocês, para que vocês se encerrem essa jornada com a gente agora.
Obrigada. Obrigada. Nós vamos apresentar aqui 3 músicas, e uma alemã, uma francesa e uma brasileira. E todas elas, a gente pode dizer que de certa forma tem origem no Lied. Lied, o que é a palavra Lied? Em alemão, Lied significa canção, simplesmente canção. É um termo genérico para canção, mas também é usado no meio erudito como canção composta para canto e piano, principalmente canto e piano. Posteriormente, também se estendeu para músicas para canto e orquestra. Ela começou assim no período clássico com Mozart, Haydn, Beethoven, mas o auge do Lied foi no romantismo, com compositores como Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss, Gustav Mahler e outros. A característica do Lied é que é uma peça breve, né? A gente lembra que ópera, por exemplo, é uma peça enorme,
que tem personagens, que tem uma história, tem várias áreas, às vezes recitativos, mas é uma peça que dura 2 horas, né? As canções são canções curtas, né? Então, são peças breves, de texto culto, então se buscava poetas importantes, principalmente romantismo alemão, como Goethe, por exemplo, foi muito musicado. E existe uma estreita relação da composição da música em cima do texto. Então é como se a música fosse composta para sublinhar o texto, sublinhar os afetos, sublinhar o texto em si. Então você ouve na música. Outra característica muito interessante é que o piano ele não é um mero acompanhamento. O piano ele é como se fosse o sentimento que leva o protagonista, o cantor, né, o personagem, a dizer aquilo. Então você ouve às vezes uma batida de coração no piano, você ouve uma sensação de nervoso, uma sensação de tristeza, de alegria, isso tudo você ouve e isso vai muito junto, é composto de uma forma muito orgânica com o texto. Para que esse texto, são de poetas muito importantes, textos muito bons, seja compreendido, então a música ela não pode ser muito cheia de melismas, muito sofisticada. Então é uma música que busca simplicidade, concisão, e o texto é mais silábico, né? Vocês lembram que lá no barroco, antigamente, tinham aqueles melismas, né? Aleluia, né? Aquelas coisas todas cheias de notas para uma sílaba só, não. Aqui o texto é silábico. Para que o texto seja mais compreendido. Nesse sentido também, as canções não são muito agudas, porque também você perde a capacidade de articular bem o texto. E os Lieder, né, o plural de Lied é Lieder, não Lieds, eles às vezes são reunidos em ciclos, ou que se chamava em alemão Liederkreis, se chama, né, Liederkreis. Esses ciclos, eles podem reunir canções, podem ou não ter uma relação entre si. Por exemplo, no ciclo de Schumann, Frauenliebe und Leben, é um ciclo que vai desde a primeira canção, onde ela conheceu o amado dela e se apaixonou, até o pedido de casamento, o dia do casamento, quando ela teve o filho e até quando o falecimento do marido. Então, são canções que são organizadas dentro de um contexto ou quase de uma história. Mas também pode ser um ciclo com canções reunidas que não tenham necessariamente uma relação entre si. Nós vamos cantar agora Widmung, de Robert Schumann. Schumann foi um dos maiores compositores do romantismo alemão. Ele também era crítico musical. Ele veio de uma família que tinha muito contato com a literatura, porque o pai dele era livreiro. Então ele, desde muito cedo, conheceu os poetas, os escritores. Então ele teve sempre um cuidado muito grande com os textos que ele escolhia para musicar. A história do Schumann é muito interessante, mas a gente não teria tempo de falar aqui. Mas o que interessa para nós é que ele teve uma paixão avassaladora por Clara Wieck, que depois se tornou Clara Schumann. E a Clara era uma pianista excelente, maravilhosa, só que o pai dela não estava de acordo com essa relação, né? Não queria de jeito nenhum, tentou evitar de todas as formas que eles se casassem. E nessa paixão, no noivado dele, quando ele estava
super, super apaixonado, ele escreveu essa canção que chama-se Dedicatória. Então vocês vão perceber na canção que tem um momento assim de euforia quase, depois um momento que ele fala você é a paz, você é a paz, a tranquilidade, que a música fica bem mais tranquila, depois volta aquela euforia e ainda termina no finalzinho com uma citação de uma peça de Schubert. Schubert era um compositor que o Schumann gostava muito e era um amigo dele, né, inclusive. E que vocês vão reconhecer no finalzinho do piano tem o comecinho da Ave Maria de Schubert. E citação é uma prática comum, né, no meio, né, do romantismo e em outras épocas também. O texto de dedicatória é o seguinte: você minha alma, você meu coração, você meu prazer, você minha dor, você meu mundo no qual eu vivo, você é meu céu no qual eu pairo, você é o meu túmulo onde sepultei para sempre as minhas mágoas. Você é a calma, você é a paz. Você foi destinada a mim pelos céus. O seu amor me valoriza, o seu olhar me glorifica. Amando-me, você me eleva acima de mim mesmo. Meu bom espírito, meu melhor eu. Lembrando que a Ave Maria de Schubert, embora nós conheçamos ela mais com um texto em latim, usado num contexto religioso, ela não foi composta nesse contexto. Ela tem um texto em alemão que é mais romântico, fala de uma mulher mais do que não necessariamente é o texto da Ave Maria normal, né, da Ave Maria que nós rezamos, né? Nós, os cristãos.
Agora vamos para a canção francesa. A canção francesa, assim como teve o romantismo, o lied, a canção francesa também foi influenciada pelo lied. Ele é um gênero que na França que corresponde ao lied alemão. O contexto é um pouquinho diferente, que o lied ele começou com as canções populares mesmo, né? Já a canção francesa, ou mélodie française, ela tem um contexto mais erudito, mais acadêmico, mais sofisticado, né? Ela é um pouquinho posterior, né? Um pouquinho, né? Também, assim como o lied, ela é principalmente para canto e piano, mas posteriormente também existem canções para canto e orquestra. E o poema também é o ponto de partida para a composição. Então ela também tem essa preocupação com clareza da expressão, precisão formal, tudo em prol de um texto inteligível. Os expoentes, grandes expoentes dessa forma, entre tantos, Claude Debussy, Henri Dupart, Gabriel Fauré, César Franck, Charles Gounod, Reynaldo Rhin, Jules Massenet, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Erik Satie. Tem uma infinidade de compositores que fizeram esse gênero. E a canção que nós vamos ouvir, o Gabriel Fauré, esqueci de falar, ele é um dos compositores mais refinados da sua geração. Ele veio de uma família culta, mas não necessariamente uma família que tinha uma intimidade assim com a música, né? Mas essa família percebeu que ele tinha dons para música e com 9 anos de idade ele já foi mandado para estudar música em Paris. Ele foi professor, ele foi organista, foi diretor do Conservatório de Paris e ele tinha pouco tempo para compor, ele compunha principalmente nas férias de verão, e ele marca uma ligação entre o romantismo e o modernismo. Imaginem só que quando ele nasceu, o Chopin ainda estava ativo, né? Ele estava compondo, e quando o Ravel morreu, já se ouvia jazz, já tinha a escola de Viena, né? Com a música atonal, né? Então ele está bem nessa ligação. Ele tem muitas canções que são agrupadas em, vamos dizer assim, 3 álbuns, cada um de 20 canções. A canção O Bordelot, ela tem um clima diferente desse lied que nós ouvimos, que tem essa euforia toda da paixão, né? Vamos dizer que seria uma primavera, o que o Schumann estava apresentando. Aqui a paisagem remete a um verão e que é uma peça bem mais contemplativa. E a música, ela vai acompanhar essa contemplação, né? Ela não é uma música eufórica, né? Nem triste, nem alegre, né? Sentarmos-nos juntos à beira de uma corrente que passa, vê-la passar. Juntos, se uma nuvem deslizar no espaço, vê-la deslizar. No horizonte, se fumegar um telhado de palha, vê-lo fumegar. Nas imediações, se uma flor exalar um perfume suave, a sua fragrância aspirar. Ouvir no pé de um salgueiro, onde a água murmura, a água murmurar. Não sentir, enquanto este sonho dura, o tempo passar, mas não causando paixão profunda, senão se adorar.
sem se incomodar com as questões do mundo, as ignorar. E sós, juntos perante tudo o que cansa, sem se cansar. Sentir o amor perante tudo o que passa, nunca passar. A canção brasileira, principalmente agora que vamos falar do Alberto Nepomuceno, claro que também influenciada, né, pela canção alemã e a canção francesa, porque Nepomuceno, nascido em Fortaleza, e morreu no Rio de Janeiro, ele nasceu em 1864, morreu em 1920, pouquinho depois também, assim, na cronologia tivemos o Schumann, um pouquinho depois o Fauré, um pouquinho depois o Nepomuceno. O Nepomuceno foi compositor, pianista, organista e regente brasileiro, considerado o pai do nacionalismo. Ele deu muita importância para o canto em português e achava muito importante que nós brasileiros cantássemos em português. Seu pai era violinista e professor, e o pai dele morreu muito cedo, então ele teve que trabalhar. Com 16 anos, ele teve um emprego como tipógrafo, então ele trabalhava como tipógrafo e também dava aulas particulares de música. Ele trabalhava para sustentar, para ajudar a mãe e a irmã. Com dificuldade ele conseguiu dar continuidade aos seus estudos musicais, e ele tinha muito acesso à faculdade de Direito, muitos amigos intelectuais, e com isso ele teve muito, aprendeu alemão, aprendeu filosofia, depois ele conseguiu estudar na Alemanha, na França, na Europa, né? A música alemã influenciou muito as peças orquestrais e de música de câmara dele, e a música francesa principalmente, que influenciou as canções do Nepomuceno. Ele também atuava muito politicamente, ele era defensor das causas republicana e abolicionista, e como eu disse, né, ele achava muito importante cantar em português. A peça
Coração Triste, é com texto de Machado de Assis, e que também se inspirou num poeta, presumivelmente, né, inspirada num poeta chinês, provavelmente do século X e XI. Dá pra gente perceber nessa música um pouco mais ligado, né, como eu falei, essa minha impressão, né, eu achei que a primeira música tinha a ver com uma primavera, a segunda mais com o verão, essa eu vejo que tem a ver um pouco mais com o outono ou com o inverno, que é uma peça mais triste. Ela fala mais de uma perda, de uma dor, de uma perda amorosa, que a gente percebe aqui com todas essas... Quando ele fala a tristeza amorosa, né, no contexto da música, a gente vê que tudo vai se referir a isso, essa tristeza. Uma melodia mais triste, e tem um momento onde ele fala "Vem, ó sol", que é o momento onde a música traz um pouco mais de luminosidade, uma fagulha de esperança, né? Coração Triste. Na verdade, o nome é Coração Triste falando ao sol. No arvoredo sussurra o vendaval do outono. Deita as folhas à terra onde não há florir. E eu contemplo sem pena esse triste abandono. Só eu as vi nascer, vejo-as só eu cair. Como a escura montanha esguia e pavorosa faz quando o sol descamba o vale anoitecer, essa montanha da alma, a tristeza amorosa, também de ignota sombra enche todo o meu ser. Transforma o frio inverno a água em pedra dura, mas torna a pedra em água um raio de verão. Vem, ó sol, vem, assume o trono teu na altura. Vê se podes fundir o meu triste coração. Eu acho interessante que nos poemas também alemães que são usados para Lied, eles colocam bastante a natureza e algum estado de alma comparando com a natureza, né? Então eu achei bonita essa imagem, né, que o inverno transforma a água em pedra dura, mas torna a pedra em água um raio de verão. Então o sol transforma essa pedra em água novamente. Então aí ele clama pelo sol para que ele possa fundir o coração dele que está gelado. Onde não há flores
então o encontro de hoje e eu abro para a plateia, aqui presencial e online, para comentários. Quem levanta a mão? Eu acho que é a Raquel. Vamos começar com a Raquel Navei, da escritura de Mato Grosso. Por favor, Raquel. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui no Espaço Civile, em mais uma tarde em que nos enriquecemos, uma tarde de sensibilidade. Eu gostaria de parabenizar a todos, Márcia Telli, com esse seu discurso tão interessante sobre a intertextualidade, a influência de outros autores sobre sua poesia, e muito lindo, porque os autores que ela escolheu para esse diálogo são realmente muito tocantes, Cecília Meirelles, Mayakovsky, Flor Bela Espanca, enfim, fizemos com a obra desses autores e a obra sintética, poética de Márcia Telli, absorvendo o espírito desses autores, uma página lindíssima. Eu conheço o livro e realmente uma ideia incrível mostrar essa influência de outros autores, porque nós somos leitores. E esse processo de ler, ler, está sempre presente no nosso fazer poético, e foi isso que a Márcia nos trouxe. O luto, com esses textos muito incríveis de Hilda Hilst, da Senhora D, e a poesia de Hilda Hilst é algo erudito, fino, sensível, as meninas fizeram uma bela leitura, e Bartolomeu Campos Queiroz, com Vermelho Amargo, essa luta de luto de uma criança diante da morte da própria mãe, e depois ter que conviver com uma nova figura, que é a figura da madrasta, cortando aquelas finas fatias do tomate vermelho amargo, a amargura dessa situação, que é uma situação conflitante, a família é sempre um ambiente de amor e de conflito. E, para encerrar, música de Schubert, música clássica, piano, dessas duas grandes musicistas. Então, enquanto chovia um pouco lá fora, ouvir toda essa maravilha, esse cabedal de material incrível, foi muito bom e alegrou minha alma, nutriu a minha alma. Eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos. Parabéns, Rosana, por abrir aí a sua casa, você ao seu piano, que lindo, os seus visitantes. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Eu agradeço, Raquel, os seus comentários, o seu entusiasmo, o seu estímulo. Eu quero agradecer a todos a presença. Vocês estão me ouvindo? A sua mãozinha que está na... A minha mãozinha está segurando. Então, nós ainda temos as dificuldades tecnológicas, mas estamos aprendendo. Quero agradecer ao Valdemir, que está ali no streaming. Agradecer o Carlos, a Ângela, a nossa equipe, a todos os palestrantes, a nossa cantora, e dizer a vocês que estão nos assistindo que se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações dos vídeos. Muito obrigada, beijos a todos, até a próxima!